Bom dia, queridos irmãos, a todos. Estamos começando mais uma escola dominical, mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero dar as boas-vindas a cada um dos irmãos, cada pessoa que está chegando a essa transmissão. Apenas acionar meu vídeo aqui de retorno. Queridos, hoje eu quero iniciar esse momento dando os parabéns aos nossos presbíteros. Ontem, dia 1º de agosto, foi o dia do presbítero e nós queremos reconhecer o valor de cada um desses irmãos que são dedicados, que são consagrados para a obra do Senhor. A palavra nos mostra que o presbítero ele tem um trabalho muito importante, juntamente com o pastor. Na verdade, o pastor também, na nossa igreja, o pastor é presbítero também. Sou presbítero docente, juntamente com os presbíteros que são presbíteros regentes. E louvamos a Deus porque cada irmão, cada um daqueles que dedica a sua vida nesse serviço de auxílio ao cuidado dos irmãos na igreja, eles têm um preço, eles pagam um preço por isso, a família, mas também sabemos que há uma honra, uma bênção, a recompensa que Deus dá para cada um desses irmãos. Mas gostaria de expressar a minha gratidão a Deus pela vida dos nossos presbíteros aqui da igreja, aqueles que estão em atividade, que estão atuando, né, na linha de frente da igreja, bem como também aqueles que estão em disponibilidade, que já estiveram atuando, alguns por muitos e muitos anos. Temos na igreja alguns presbíteros já que ficaram por muitos e muitos anos. Lembramos do senhor Oswaldo, que é presbítero emérito da igreja, serviu por muitos anos e recebeu esse título como honra da igreja. E temos os demais irmãos que estão aí sempre à disposição para servir também na obra do Senhor. Então que Deus venha abençoar os nossos irmãos, cada presbítero, cada um dos irmãos que tem dedicado a sua vida nessa obra do Senhor. E eu quero também orar nesse momento, iniciando esse estudo da Palavra de Deus. E lembramos também, desafiamos os irmãos a continuarem orando pelos enfermos da igreja, aqueles irmãos que nós temos colocado, sempre algumas situações que são mais urgentes, que se apresentam diante de nós. E lembramos especialmente do nosso irmão Lucas Moreira, que está em tratamento da leucemia. Ele está morando perto de Chapecó e está internado ali no hospital em Chapecó. Vamos orar para que Deus continue cuidando do Lucas. E também lembramos da Gilmara, que Deus tem também abençoado, e que Deus continue abençoando a vida dela. Ela está aguardando a cirurgia prevista para o final do mês de agosto. E todos os demais irmãos da igreja que se encontram enfermos. Nós vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer por esse dia, queremos louvar o Senhor por mais um momento que podemos estar juntos, estudando a Tua Palavra, buscando a Tua orientação para a nossa vida. Eu te louvo, Deus amado, por este momento. Louvo a Ti pela vida dos nossos presbíteros, como nós mencionamos. Ontem é o dia que nós celebramos o dia do presbítero, que nós homenageamos os nossos irmãos. Venha abençoar a cada um dos nossos queridos que está servindo ao Senhor neste momento, em atividade, no presbiterato. Lembramos que da igreja, dos nossos irmãos Carlos, o irmão Toninho, o Adilson, o Jodair e o Gilberto, que estão juntamente comigo, Pai, no conselho da igreja. Louvamos a Ti pela vida desses irmãos queridos e todos os demais presbíteros em disponibilidade, aqueles que já serviram na Tua casa, na obra do Senhor e dedicaram a sua vida também. O Senhor venha abençoar os Teus filhos, fortalecendo-os e dando sempre a motivação, a renovação e dando a capacitação para que eles estejam servindo na obra do Senhor. Lembramos também dos nossos enfermos, clamamos a Ti pela vida do Lucas, pela vida da Gilmara, os nossos demais irmãos idosos também, que Tu sabes cada um, conheces a situação, a vida de cada um, Tu tens sustentado, louvamos o Senhor por isso e queremos pedir que continue abençoando, Deus amado, a vida de cada um dos Teus filhos, continue abençoando a Tua igreja, os nossos queridos que estão longe, que estão perto. Tu sabes cada situação e todos que estão participando dessa transmissão, alguém que esteja passando por alguma luta também, o Senhor esteja abençoando, Pai, esses irmãos que agora estão passando por dificuldades, alguma enfermidade ou outro tipo de luta, que Tu estejas agindo e dando a Tua resposta, dando a Tua bênção, o Teu cuidado para cada um desses irmãos.
E agora, Pai amado, Deus amado, nós colocamos diante de Ti, a nossa vida nesse estudo da palavra do Senhor. Que Tu venhas estar nos orientando aqui, nos dando o fortalecimento, nos dando a convicção e o ensino da Tua palavra. Nós Te pedimos assim, Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos então estudar hoje esse estudo que é sobre a Escritura Sagrada. Estamos fazendo temas não em sequência, numa sequência lógica, mas de uma maneira aleatória, vamos dizer assim, mas de maneira que nós possamos cobrir vários assuntos da Palavra de Deus. Como estamos vivendo esse tempo de pandemia, a gente não está tendo condição de estarmos juntos, reunidos ainda como escola dominical. Então, nós temos aqui na igreja uma dinâmica em que várias pessoas dão aula, temos vários professores preparados que ministram juntamente comigo, mas por esse tempo agora estamos caminhando, com o pastor ministrando sempre, mas em breve voltaremos, sim, esperamos, e teremos também os nossos irmãos participando, os nossos professores da escola dominical envolvidos também nessa sequência. E então, como eu tenho falado já desde o começo sobre temas doutrinários, estamos tratando de vários assuntos e hoje vamos falar um pouco sobre a Bíblia, sobre a Escritura Sagrada, especialmente verificando por que a Palavra de Deus é um livro diferente dos demais, por que a Bíblia é um livro que não é o único livro, o livro por excelência. Porque há muitas religiões e cada uma tem os seus livros, vamos dizer, sagrados. Mas a própria maneira como cada religião trata os seus livros demonstra que para eles, o livro deles não é totalmente perfeito. Enquanto que o cristianismo, enquanto que para nós, a igreja, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus, o livro inspirado por Deus, e por isso ele está acima de toda e qualquer outra autoridade. Não há nada que se compare à autoridade da palavra de Deus. Então, por isso que nós estudamos a palavra. E por que a Bíblia é superior? Qual que é a diferença? Justamente isso que nós já falamos, que já afirmamos que a Bíblia é inspirada por Deus. A palavra de Deus, a Escritura, ela é a revelação de Deus e assim ela traz a vontade de Deus para nossas vidas. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre isso, algumas implicações dessas afirmações que nós temos. A palavra de Deus, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E aí fala que a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, há uma afirmação de que a Bíblia, toda a Escritura, a Bíblia Sagrada, o livro sagrado que nós temos, ela é inspirada por Deus. E antes da inspiração vem a revelação. Deus se revelou às suas criaturas de duas maneiras. Ele se revela primeiramente de uma maneira geral. A revelação geral inclui a natureza e a consciência dos homens. Então Deus se mostra de alguma maneira na natureza e na consciência. Há um sentido de que Deus existe na vida das pessoas. Então essa é a revelação geral. E Deus se revela de maneira especial, através da palavra de Deus, da Bíblia, e também através de Jesus Cristo, que veio pessoalmente, esteve conosco e fez a obra de salvação, e Ele é a palavra, o verbo eterno de Deus. Então, a revelação especial, ela tem a Bíblia e a pessoa de Jesus. Mas Jesus veio, fez a obra e voltou para a sua glória. E continua reinando, está agindo em nossas vidas. Mas Ele deixou então a palavra, a Bíblia, como um livro físico que permanece conosco e nos orienta durante a nossa vida. Então, nosso foco neste estudo está na Bíblia. E vemos que Deus
escolheu revelar a si mesmo usando a língua escrita do homem. Deus quis deixar algo que o ser humano pudesse ter palpável nas suas mãos. Por isso, ele falou na língua dos homens. Ele revelou a grande parte, a maior parte do Antigo Testamento em hebraico, uma pequena parte em aramaico e o Novo Testamento todo em grego, mas também algumas vezes se referindo ao hebraico, com palavras que foram trazidas também, que eram do cotidiano daquelas pessoas. Então nós vemos aí Deus falando com o povo dele, Deus se revelando e deixando a palavra na língua do ser humano. E depois vemos aí as traduções da Bíblia que foram levadas para as pessoas, mas a revelação de Deus aconteceu nas línguas hebraico, aramaico e grego. O processo dessa revelação, dessa escrita, ele é chamado inspiração. Quer dizer, a inspiração é como Deus soprou suas palavras por meio de escritores humanos. Toda a escritura é inspirada por Deus. Por essa razão também nós dizemos que somente a palavra, a Bíblia, é inspirada por Deus. O que nós fazemos, o que nós falamos, cânticos, estudos que nós temos, livros escritos por teólogos, eles não são inspirados. Há uma busca de uma verdade, de uma correção, mas a revelação e a inspiração foram algo que elementos ou processos que aconteceram e terminaram. Então, hoje nós temos a interpretação, mas isso não se dá através de uma inspiração plena de Deus. Nós temos a iluminação de Deus em nossas vidas, que nos capacita a compreender a palavra escrita e a aplicá-la no nosso cotidiano, nas nossas situações que nós temos de necessidade. Mas o que nós escrevemos, o que nós falamos hoje, não é inspirado, porque a inspiração foi direcionada somente para a Bíblia. Então, não há novas revelações nesse sentido e nem uma inspiração permanente nas pessoas para dizermos, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na Bíblia. A palavra de Deus está nesse livro sagrado. Então, quando nós lemos a Bíblia, estamos lendo a palavra do Senhor. Vamos então ver um pouco sobre isso, a inspiração. Isso não significa que os autores humanos, o fato de que Deus inspirou, Deus revelou e Deus inspirou, não quer dizer que os autores humanos não estiveram ativamente envolvidos. Deus não ditou a Bíblia da maneira que o executivo mecanicamente dita cartas para a sua secretária. Não foi um ditado, vamos dizer assim, palavra por palavra, nesse sentido de dizer cada coisa, mas os autores humanos tiveram experiências, viram coisas, receberam a orientação de Deus e escreveram com liberdade, no sentido de eles expressaram as suas características. Cada escritor imprimiu o seu estilo, a sua maneira de ser, sua maneira de falar. E assim, nós vemos um livro que tem uma unidade, porque Deus escreveu, Deus inspirou a Bíblia, Deus revelou, e temos também nela diversidade no sentido de estilos diferentes, gêneros literários, tipos de situações que foram vivenciadas. Então isso dá um caráter belo na Bíblia, isso mostra a capacidade de Deus de falar para o homem, trazer a sua revelação, mas também dando ao homem a condição de imprimir a sua maneira de ser, e assim nós podemos ver na Bíblia essa beleza e essa diversidade de gêneros e estilos. É como instrumentos musicais. Nós temos numa banda vários instrumentos musicais. As pessoas tocam a mesma melodia, as mesmas notas, mas há diferentes resultados. O instrumento de corda, de sopro. Então,
mesmo que também até uma mesma pessoa toque o mesmo instrumento, toque vários instrumentos, a mesma pessoa tocando uma mesma melodia em vários instrumentos, cada vez que ele toca um instrumento diferente, vai haver um som um tanto quanto diferente. No final, há uma harmonia. E assim nós vemos na Bíblia também. Vemos Deus usando vários instrumentos, várias pessoas para trazer a palavra dele para a nossa compreensão. Em certo sentido, é como Deus produziu a Bíblia por meio dos autores humanos, usando a personalidade de cada pessoa, de cada instrumento para escrever a palavra. E ainda mais, Deus fez uso da formação e do ambiente de cada um, incluindo as suas habilidades, formação e até mesmo pesquisa. O próprio Lucas, autor do Evangelho e de Atos, ele fala sobre isso, que ele fez uma pesquisa. Ele buscou informações para trazer a palavra, a história de Jesus. E Deus o capacitou e o inspirou para que ele estivesse escrevendo de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira, aquilo que ele estava narrando. Nós vemos, irmãos, que então quem escreveu a Bíblia? Foi Deus ou os seres humanos? Se 2 Timóteo 3,16 apresenta a natureza da inspiração, dizendo que toda a Escritura foi inspirada por Deus, então 2 de Pedro 1, 20 e 21 apresenta o seu método, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia não é um produto da invenção humana. Os autores falaram com liberdade, com a sua maneira de ser, mas eles falaram a palavra de Deus. Os escritores não escreveram com base nos seus próprios pensamentos. Ao contrário, os autores falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lucas usa a mesma palavra em Atos 27, 15 e 17, para descrever o modo como o navio era arrastado pelo vento e pelas ondas. Quer dizer, eles são movidos pelas ondas e pelos ventos. Assim, também, os autores foram movidos por Deus, foram capacitados por Deus para escreverem a palavra de Deus. Então, como o vento e as ondas movem os navios durante uma tempestade, assim Deus moveu os autores humanos da Bíblia. Então Deus inspirou as Escrituras. Mas quanto dela ele inspirou? A Bíblia fala, toda Escritura é inspirada por Deus. Cada palavra é inspirada. Então, ao mesmo tempo que dizemos que Deus não ditou, no sentido de tomar a mão do homem e escrever palavra por palavra, houve a liberdade, houve o estilo de cada um, mas dizemos que tudo que foi escrito foi inspirado por Deus. Até mesmo momentos em que a Bíblia conta situações ruins, pecados, pensamentos errados que são colocados, que depois são contestados, são mostrados, é mostrado a verdade, porque é todo o conjunto do que foi escrito de maneira inspirada por Deus. Então aqui vemos a natureza, o método e a extensão da inspiração. Isso se alinha exatamente com a forma como a Bíblia se refere a si mesma. Ela foi inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. Deus usou homens. Deus capacitou pessoas para escreverem a sua palavra e para trazerem a sua verdade para a igreja, para a posteridade. Então, os autores humanos, em toda parte, afirmam essa visão da inspiração. A gente vê o testemunho dos homens, né, todos aqueles que escreveram, eles reconheceram que era Deus que falava. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Senhor fala repetidas vezes a Moisés em Êxodo, Levítico e Números. Isaías cita a palavra do Senhor mais de uma dúzia de vezes.
Jeremias e Ezequiel dizem que a palavra do Senhor veio até eles, isso mais de 100 vezes. Daniel narra visões de Deus. Oséias, Joel, Jonas, Miqueias, Sofonias, Ageu e Zacarias. Cada um deles inicia anunciando que a palavra do Senhor veio a eles. E Malaquias escreveu: diz o Senhor, assim diz o Senhor, 25 vezes. Então, havia nos homens, naqueles autores, uma consciência. Havia naquelas pessoas uma percepção do que estava acontecendo. Deus estava trabalhando na vida deles. Mas o exemplo mais importante dessa compreensão da inspiração é Jesus, o próprio Jesus. Ele autentica aquilo que foi feito no passado, ele confirma e também ele mostra que aquilo que ele faz, aquilo que ele fala é a palavra de Deus. Então, ele cita o Antigo Testamento com a sua autoridade final. Ele diz: está escrito, Mateus 21, 13. Nunca leste nas Escrituras? Mateus 21, 42, 21, 16. Também ele diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E também ele fala que a Escritura não pode falhar. João 10, 35. Ele também acredita nos milagres registrados. Ele fala que realmente aconteceram. Ele se refere, por exemplo, a Jonas da barriga do peixe, por 3 dias, que ele ficou ali por 3 dias e 3 noites. Ele fala de Noé e do dilúvio, da esposa de Ló, de Moisés e a sarça ardente, e também fala do maná no deserto. Então, vários textos, como Mateus 12, 40 e 41, Lucas 17, 26 a 32, Lucas 20, 37, João 6, 49, todos esses textos mostram Jesus confirmando a palavra escrita, os eventos acontecidos e narrados nas Escrituras. Os autores do Novo Testamento também se referem ao Antigo Testamento como a palavra de Deus. Romanos 3:2. Eles consideram os escritos de outros autores do Novo Testamento com igual autoridade ao Antigo Testamento e às palavras de Cristo. Paulo, 1 Timóteo 5:18, Pedro também, 2 Pedro 3:2, 15 a 16. Eles também reconhecem que os escritos deles revelam o plano de Deus mais plenamente do que o Antigo Testamento. Efésios 3:23 e também, aliás, Efésios 3:2 a 3 e Hebreus 1 e 2 e 2 a 3. Nesse sentido, nós vemos que quando os autores do Novo Testamento falam de uma revelação mais completa, vamos dizer assim, mais plena daquilo que Deus tinha proposto, nós vemos nisso a revelação progressiva de Deus. Há uma obra que vai se completando. Então, é nesse sentido que o Novo Testamento, ele é mais pleno, ele completa o Antigo. Mas o Novo Testamento ele não pode ser mantido independentemente do Antigo. Há uma necessidade de usarmos e ensinarmos tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Dessa maneira, vemos que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Há uma progressividade na revelação, de maneira que no final nós temos, quando nós chegamos ao final da Escritura, no final da Bíblia, nós temos a visão completa do plano de Deus. E essa também, irmãos, é mais uma razão que nós temos para lermos toda a Bíblia. Esse é um assunto muito importante. Essa é uma necessidade, uma ação que nós precisamos ter. Ler a Bíblia toda. Infelizmente, há muitos irmãos, muitas pessoas que leem apenas partes da Bíblia. Alguns gostam dos Salmos, outros gostam dos Evangelhos, outros gostam de uma carta específica de Paulo, Romanos ou Efésios. A questão é, nós precisamos da Bíblia inteira. Nós precisamos de toda a Escritura. Então,
nós não podemos nos alimentar e ser fortalecidos e termos o conhecimento que Deus espera que tenhamos somente se nos alimentarmos com uma parte das Escrituras. É por isso que há um erro muito grande, há muitas heresias que são ensinadas atualmente. Por quê? Até mesmo por pessoas que querem apenas uma parte da Bíblia, apenas alguns trechos que são úteis ou que são reconhecidos como verdadeiros. E assim, dessa maneira, há o perigo de nós estarmos errando e estarmos incorrendo em erros porque esquecemos de ver todo o contexto da Escritura Sagrada. Então, a Bíblia é Antigo e Novo Testamento. A Bíblia também é um livro, além dele ser inspirado, soprado por Deus, ter a inspiração de Deus como marca, como selo da sua veracidade, da sua autoridade, nós vamos ver que, por isso mesmo, a Bíblia é um livro verdadeiro, porque ela foi inspirada por Deus, ela é a verdade. Deus é totalmente verdadeiro. Ele não tem erro, ou seja, ele é inerrante e incapaz de erros, ou seja, infalível. É inerrante e infalível. Ele não tem erro e ele é incapaz de erros. Assim também é a Bíblia. Então nós vemos que Deus é infalível e inerrante em vários textos, como Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, 2 Samuel 7, 28, João 3, 33, João 14, 6, Romanos 3, 4, Tito 1, 2, Hebreus 6, 18, 1 João 5, 6. A Bíblia foi soprada por Deus. Ela é inspirada. Portanto, a Bíblia é totalmente verdadeira, sem erro e incapaz de errar. Inerrância significa que, quando todos os fatos forem conhecidos, as Escrituras, nos seus autógrafos originais e completamente interpretadas, demonstrarão ser totalmente verdadeiras em tudo o que afirmam, seja com relação à doutrina, à moral ou às ciências sociais, físicas e humanas. Então nós vemos que a Bíblia é inerrante, ela tem autoridade, ela fala a verdade sobre tudo. Tudo que ela diz é verdade. Tudo aquilo que ela afirma. Então, a Bíblia, a revelação, os autógrafos originais, eles são inspirados, foi a revelação de Deus, e assim eles são perfeitos. E quando corretamente interpretados, demonstrarão a verdade final da palavra de Deus. Visto que a Bíblia é inspirada por Deus, se houver erro, Deus é um mentiroso. A própria Bíblia afirma que ela é verdadeira. Salmo 12, 6, Provérbios 30, 5. Mas ela não se conforma simplesmente a um padrão superior da verdade. A Bíblia em si é o padrão da verdade. Pois Jesus disse a Deus Pai: a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A inerrância da Bíblia é consequência da veracidade infalível de Deus. Então, irmãos, é importante nós vermos isso, afirmarmos isso, assumirmos essa realidade da inerrância das Escrituras, mas também é importante termos os esclarecimentos sobre isso, para compreendermos o que estamos dizendo quando dizemos que a Bíblia é inerrante. A primeira coisa que queremos explicar é que a inerrância da Bíblia não significa que ela é verdadeira apenas no que se refere à teologia, somente com relação à fé. Embora não seja um livro didático de ciência social, física ou humana, ela é totalmente confiável quanto ao que diz a respeito de qualquer assunto. Quando ela fala da mente humana, de como é o ser humano, como que o ser humano reage, como que ele pensa, ela está afirmando a verdade. Então, a psicologia vai confirmar isso, vai verificar aquilo que a Bíblia diz, apesar de que a Bíblia não diz tudo sobre a questão da psicologia humana, assim como com relação à ciência. Todos os fatos, eventos narrados na Bíblia,
relação a acontecimentos, situações, são verdade. A Bíblia está dizendo algo correto. A segunda coisa importante é que a inerrância da Bíblia não significa que ela é sempre precisa. Isso aqui é uma questão interessante, importante de explicar, porque a origem da Bíblia é ao mesmo tempo totalmente divina e totalmente humana, como nós já dissemos. Como eu já disse, Deus usou homens, autores que foram inspirados, capacitados a escrever de uma maneira verdadeira e correta. Agora, quando várias pessoas falam sobre alguma situação, há também a questão do ponto de vista, ou da maneira como cada um percebeu, ou alguns detalhes que alguns enfatizam e outros não enfatizam daquela maneira. Então não é raro se duas pessoas com duas personalidades e experiências bem diferentes escreverem sobre um assunto a respeito do qual elas concordam, com as suas opiniões sobre política ou esporte, diferirem da maneira que escrevem, nas palavras que usam e nos temas que enfatizam. Devemos dar aos autores da Bíblia a mesma liberdade que damos aos outros para usar uma linguagem comum. Então, é isso que, se a gente for olhar sobre a questão de detalhes, alguém fala assim, eu tenho 20 anos de idade. Mas se você for olhar no detalhe, nos detalhes, ele pode ter 20 anos, 10 meses e algumas horas de vida. Mas o fato dele dizer eu tenho 20 anos é a verdade. Ele não está dizendo algo enganoso. É a verdade. Ele não está dando apenas detalhes minuciosos sobre a sua idade. Sobre quilometragem. Alguém fala assim, a minha cidade fica a 50 quilômetros de distância daqui. Talvez não são 50 quilômetros exatos, são 48 ou 52, mas ele está dizendo é uma aproximação daquilo que ele está, que ele já tem de percepção, é um senso comum que já houve. Então, assim nós podemos dizer com relação aos evangelhos, por exemplo, que há algumas coisas que uns evangelistas contam e outros contam com mais detalhes ou outras variantes ali, mas isso por quê? Porque eles estavam no mesmo lugar e cada um deles teve a sua percepção e foram inspirados por Deus, escreveram de maneira correta, mas talvez algumas coisas não foram colocadas em minúcias, porque não era esse o propósito de Deus também para isso. Ele está mostrando as verdades, aquilo que Ele quer ensinar para nós, e muitas vezes não há necessidade de entrar em mínimos detalhes, mas a Bíblia é a verdade. Então isso é importante nós entendermos a linguagem comum, a linguagem das pessoas, o estilo de cada um, a percepção que um teve. Há, por exemplo, na Bíblia situações como assim, o mesmo fato, um autor narra na entrada de Jerusalém ou de Jericó, e o outro fala na saída de Jericó. O lugar é o mesmo, mas com a perspectiva diferente de localização. Também, a inerrância da Bíblia não significa que as cópias dos escritos originais ou traduções dessas cópias sejam inerrantes. Cópias e traduções são inerrantes apenas na medida em que reproduzirem fielmente os escritos originais. Então, é importante dizer isso, irmãos, que no processo de copiar, de preservar a Bíblia, pode ter havido em alguns momentos alguma falha de grafia, de escrita de uma palavra para outra, ou uma pontuação, ou alguma coisa nesse sentido, ou também com o tempo, uma parte ter se perdido por um desgaste do papel, do papiro, do pergaminho e assim por diante. Então, pode ter havido, e por isso que quando estudamos a exegese, a crítica textual, temos ali ao longo do tempo,
vários manuscritos foram guardados, foram encontrados e preservados. Nem todos. É por isso que tem, talvez, de um para o outro, uma diferença de uma palavra para outra, de uma vírgula, de uma pontuação. Mas, então, o que foi inspirado que não tem nenhum tipo de erro, de nenhum tipo de falha, foram os escritos originais. Agora, nós não temos os escritos originais mais, não há nenhuma palavra, nenhum texto, nenhum manuscrito que foi escrito diretamente pelos autores que ficou preservado. Todos se perderam com o tempo. Mas nós temos as várias testemunhas, as várias cópias. Então, irmãos, a grande questão é que, mesmo com essas ressalvas, mais do que 99% do que está conosco, do que nós temos, é sem sombra de dúvida, não tem nenhum tipo de diferença. Menos de 1% é que pode haver algum tipo de esses detalhes na escrita ou na própria preservação. E onde há essas dificuldadezinhas, essas pequenas diferenças, são textos que não têm a ver com verdades centrais das Escrituras. Então, a Bíblia, ela é inerrante, sim, porque mesmo havendo processo humano, e sem falar também que na história houve tentativas de destruição da Bíblia. Houve momentos em que a palavra foi lançada, foi confiscada. Então, em meio a tudo isso, houve o grande milagre da preservação de uma maneira quase que perfeita de todo o conteúdo, e podemos dizer então que todo o conteúdo da Bíblia é inerrante nesse sentido, porque não há nenhuma complicação, porque assim, nenhum livro foi perdido. Por exemplo, por menor que seja, Joel ou Malaquias, alguém fala assim, esses livros não existe mais nenhum tipo de manuscrito confiável. Não, temos. Todos eles foram preservados de uma maneira que nós podemos ter acesso à verdade da palavra de Deus. Outra questão importante é a tradução. Aí sim, traduções, elas podem ter uma interpretação haver uma divergência de sentido. Então é por isso que quando nós temos várias traduções da Bíblia, temos palavras em alguns momentos que há um sentido diferente, uma compreensão diferente. É por isso que precisamos ter várias traduções, ler e buscar aquelas que são mais confiáveis, para que possamos ter um acesso à palavra que seja fiel à palavra do Senhor. Então, irmãos, esse estudo é importante porque nós vemos que há um processo humano de escrita, de cópia, de preservação, de transmissão e tradução da Bíblia. Mas também dizemos que Deus está operando, há uma intenção boa, uma disposição correta de cada grupo de estudiosos que traduzem a Bíblia, que trabalham na tradução da Bíblia ou na conservação, de modo que nós podemos confiar na palavra que temos. Mas, como eu disse, há espaço para uma interpretação, uma palavra que um tradutor entendeu de uma maneira, outro entende de outra maneira. Também nisso nós vemos a riqueza da palavra de Deus, porque no original grego, no original hebraico, há uma riqueza de significados que muitas vezes permitem 2 ou 3 sentidos para a mesma palavra. É por isso também que há essas diferenças. Mas afirmamos então, a nossa tradução não é inspirada, mas ela expressa, ela busca trazer com fidelidade o sentido da palavra inspirada, o grego e o hebraico. É por essa razão também que nós temos acesso hoje aos estudos exegéticos, grego, hebraico, aramaico. Os estudiosos dos seminários, os pastores têm acesso a essa ciência, a esse estudo, e é isso que nos ajuda também quando estamos preparando uma pregação, quando vamos preparar o ensino, e quando ensinamos a igreja. Então, o ensino que a igreja recebe, ele passa por essa busca de uma verdade, de uma compreensão da verdade
e de uma fidelidade a essa verdade. Tudo isso, irmãos, para dizer que há confiabilidade, há inerrância na palavra de Deus. Nós podemos receber a palavra como a verdade. Então, olhando para a continuidade desse texto também, apenas uma última questão sobre a questão da inerrância, que a inerrância da Bíblia não significa que não há dificuldades remanescentes ou aparentes discrepâncias. Não podemos interpretar perfeitamente a Bíblia por duas razões. Não temos todos os dados relevantes para a compreensão da Bíblia. Por exemplo, a arqueologia sempre descobre novos fatos. E nós somos finitos e pecadores. Portanto, interpretamos mal os dados de que já dispomos. Não podemos demonstrar inerrância para a satisfação de todos, até que todos os fatos estejam disponíveis e a interpretação perfeita seja possível. Porém, quando esse tempo chegar, a inerrância da Bíblia será demonstrada em termos, vamos dizer, científicos. Até então, a única resposta adequada é confiar que o que Deus onisciente falou é totalmente verdadeiro. Nós cremos que Deus deixou essa palavra para nós. Então, aqueles que são críticos, os céticos, os cientistas que duvidam da palavra de Deus, que questionam, que querem encontrar erros, eles vão ter sempre, vamos dizer assim, uma pequena razão, dizer, isso aqui você não pode explicar. E pode ser que nós não tenhamos a explicação final para aquela questão colocada naquele momento. Mas como o autor aqui, como nós temos visto aqui, quando houver todos os dados, não sabemos se aqui na Terra teremos todo esse recurso, todas as explicações possíveis, a inerrância será comprovada. Mas, enquanto isso, muitas pessoas estão esperando serem vamos dizer assim, convencidas. Se você não me convencer, enquanto tiver uma coisinha aqui, então muitos morreram duvidando da palavra, porque achavam que Davi não era uma figura histórica, porque acharam que Abraão não era uma figura histórica, duvidavam da pessoa de Jesus. Ainda houve e há pessoas que duvidam que Jesus Cristo existiu de verdade e falam, eu quero que haja uma prova, tem que ter uma prova científica. E essas pessoas morrem, elas permanecem perdidas, morrem na perdição, porque não confiaram na palavra do Senhor, não confiaram no testemunho dos homens de Deus, da igreja, e dessa maneira perderam a bênção. Nós podemos afirmar então com toda clareza, temos convicção de que a Bíblia é a verdade, ela é autoridade sobre nós, ela nos ensina e nos leva a uma vida de bênção, a uma vida de alegria, a uma vida de correção, e ela nos fala da salvação. Ela nos mostra Jesus, ela nos mostra o Evangelho, ela nos mostra o meio de vivermos uma vida para a glória de Deus. Então ela nos satisfaz. É por isso que sempre vai haver necessidade, neste mundo da fé, sempre vai haver necessidade de que nós nos entreguemos, que nós nos curvemos diante do poder de Deus. E podemos dizer que a Bíblia, ela é a verdade, ela traz a verdade, ela é inerrante. Como eu disse, há alguns detalhes, algumas situações humanas. O que há na Bíblia de, vamos dizer assim, algum tipo de discrepância, divergência, é na atuação do homem. Quando o homem participa, mas naquilo que Deus revelou, Deus deixou a verdade completa, e como nós dissemos, Ele usa homens imperfeitos, mas homens santos, inspirados por Deus, para trazerem a verdade, a palavra para a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus é inspirada e ela é útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção, para a educação na justiça. Ela nos dá elementos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida neste mundo, de acordo com a vontade do Senhor. E assim, irmãos, nós vamos à última parte desse estudo de hoje, é sobre a autoridade e a suficiência da Bíblia. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão. Uma vez que falamos que a Bíblia é a verdade, ela foi inspirada, ela é a verdade, então ela tem autoridade e ela é suficiente para a nossa vida. O Senhor Jesus apela para a Bíblia como uma autoridade final, afirmando que não se consegue demonstrar que ela contenha erros. A Escritura não pode falhar. João 10, 35 e Mateus 5, 17 a 20, nós vemos ali Jesus defendendo essa autoridade e essa suficiência da Bíblia para a nossa vida. Deus tem autoridade suprema, pois Ele criou e controla o universo. Se a Bíblia é inspirada por Deus, então ela tem autoridade do próprio Deus. Ela é a autoridade máxima. E não é a autoridade máxima simplesmente para a fé prática, como algumas declarações doutrinárias expressam. Ela é a autoridade máxima para cada área do conhecimento a que ela se dirige. Como eu já falei também antes, nós já falamos um pouquinho sobre isso. No que ela afirma, ela é autoridade. Ela é supremamente dotada de autoridade. Não é como qualquer livro. Portanto, se não acreditar na Bíblia ou não lhe obedecer, você está desconfiando do próprio Deus ou desobedecendo a Ele. E isso é muito sério. A Bíblia é a palavra de Deus, é a autoridade máxima e final em nossas vidas. Então, isso é o que os reformadores protestantes chamaram de sola Scriptura. Somente a Escritura. Isso não significa que a Escritura seja a única fonte de qualquer verdade no mundo, mas que é a única autoridade inerrante e infalível. É a autoridade máxima, irrevogável e suprema. A Bíblia é perfeitamente suficiente para a sua finalidade. Na Bíblia, Deus nos deu tudo o que precisamos para conhecê-lo, confiar nele e obedecê-la. Como já dissemos várias vezes, estamos 2 Timóteo 3, 16, 17. A Bíblia não responde diretamente a cada pergunta que as pessoas fazem. Esse não é o propósito dela. Seu objetivo principal é revelar o Deus do Evangelho para o conhecermos e honrá-lo. Também a Bíblia sozinha é suficiente. Sua suprema autoridade é exclusiva. Nenhum outro livro é considerado a palavra de Deus, sejam os apócrifos, ou o livro de Mórmon, ou o Alcorão. Dar a esses livros o mesmo valor que a Bíblia, a marginaliza e a avilta. Marginaliza a Bíblia por não enfatizá-la adequadamente, e avilta por contradizê-la. Quando nós colocamos outro livro, ou outro estudo, outro ensino em pé de igualdade com a Bíblia, nós estamos colocando a Bíblia em segundo plano e estamos contradizendo a palavra. E isso tudo é afronta, isso é erro, isso é pecado contra Deus. Alguns exemplos disso. A gente precisa citar o que está à nossa volta, né? Por exemplo, o catolicismo romano, ele coloca os apócrifos, algumas tradições da igreja e alguns pronunciamentos do Papa na mesma posição que a Bíblia. Então, a palavra de Deus para eles não é somente essa Bíblia, a revelação, mas também a tradição, aqueles cânones da igreja, também os livros apócrifos que foram reconhecidos como literatura secundária no tempo da Bíblia e no tempo da confirmação do cânon. A Igreja Católica aceita os apócrifos e ali tem ensinamentos que são contrários ao conteúdo da palavra de Deus. E também vemos as palavras do próprio Papa, quando ele diz ex cathedra, são colocados como palavra de Deus. É por isso que há doutrinas que não estão na Bíblia, mas que são aceitas pela Igreja Católica Romana. Também vemos os mormons,
Eles usam o livro de Mórmon e as tradições que eles têm, algumas revelações, alguns livros dos profetas deles, com a mesma autoridade da Bíblia. E o próprio islamismo, os muçulmanos, que colocam o Alcorão como superior à Bíblia, acima da Bíblia. Então nós vemos aí os erros, e aí cada religião que trata a Bíblia como um livro secundário, preferindo outros estudos, outros ensinos em lugar da palavra de Deus. Então, consequentemente, quando se faz isso, não se enfatiza a Bíblia de maneira adequada. Eles não creem que ela seja revelação especial, que precisam conhecer, na qual devem confiar e a qual devem obedecer. Eles acreditam que ela precisa ser complementada ou substituída por uma revelação adicional. Essa revelação adicional não é inspirada por Deus e, portanto, não é nem infalível e nem tem autoridade como a Bíblia. Logo, não é de admirar que essa revelação adicional contradiga a Bíblia em diversas maneiras. Esse é o problema dos ensinamentos, que são trazidos por essas revelações, por esses livros que são complementares. Eles vão contradizer a Bíblia e isso será a fonte de erros, de heresias, de ensinamentos que não são para o nosso bem, mas que levam o ser humano para longe de Deus. Mas também os próprios evangélicos, há o perigo dentro de casa. Alguns evangélicos acreditam que Deus continua a se revelar por meio de palavras e instruções especiais. Quer concordemos ou não que Deus ainda fala, temos que concordar que essas palavras especiais não têm a autoridade das Escrituras. Isso é importante que seja afirmado. Deus pode dar uma orientação, dar uma direção, sim, mas é específico para aquele momento. Ela não tem um valor como a Bíblia para todo o povo de Deus, como o que está aqui na palavra de Deus. Então não podemos estar absolutamente certos de que realmente vem de Deus. Por isso nunca devemos tratar esses tipos de comunicação do mesmo modo que tratamos a comunicação de Deus para nós contida na Bíblia. Caso contrário, estaríamos acrescentando algo à Bíblia, a qual já é suficiente como está. Esse é o problema quando pessoas começam a trazer ensinamentos, frutos de revelações especiais que uma pessoa teve e que ela quer aplicar, apresentar para toda a igreja. Aí há o erro, aí há o perigo do erro e de trazerem doutrinas que são contrárias à própria palavra de Deus, mas dizendo assim, não, mas foi Deus que falou. Mas o que Paulo diz? Ainda que um anjo venha e diga e fale outro evangelho além do que ele teve, seja anátema. Então nós precisamos ter muito cuidado também com revelações ou com visões que as pessoas recebem que querem trazer. Se Deus está querendo nos orientar para um momento, para uma situação específica, com certeza Deus é soberano para fazer isso. Mas Ele não vai trazer uma palavra, uma revelação, uma orientação para a igreja como um todo que seja contraditória com a palavra que Ele deixou. Então essa é a verdade. E nós, como igreja, quando nós, vamos dizer assim, confrontamos alguém que traz uma revelação como essa, nós não estamos negando que Deus pode revelar, mas nós estamos apenas cumprindo o que a palavra diz, que precisamos provar o espírito do profeta, se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Nosso papel é ter um senso crítico, é buscarmos confirmar na palavra de Deus aquilo que chega até nós. E é por essa razão também que a própria pregação da palavra, quando estamos trazendo a palavra de Deus, a pregação, a igreja deve ouvir e deve verificar na Bíblia se aquilo que o pastor está dizendo, se aquilo que cada pastor está dizendo é a palavra.
se está de acordo com a verdade, se está em consonância com a palavra do Senhor, porque se não estiver, a minha autoridade está submissa à autoridade do Senhor, da palavra de Deus. Eu devo me render e devo reconhecer: se errei, vou voltar atrás. E é por isso que a igreja deve ter esse cuidado. Nós precisamos estar conhecendo a palavra. Foi por isso que a Reforma Protestante trouxe a palavra de volta para o lugar central. Ela é a autoridade máxima. Não é a palavra do homem, não é a palavra do Papa, não é a palavra do pastor, não é a palavra de alguém que tem autoridade na igreja que vai superar a autoridade da palavra de Deus. Mas a Bíblia é a nossa autoridade máxima, infalível. A Bíblia é a verdade e ela é suficiente. Nós precisamos reconhecer a suficiência da palavra de Deus sobre tudo aquilo que ela diz e sobre toda a nossa vida espiritual. Então, irmãos amados, o desafio que temos é cada dia mais amarmos a Bíblia, apreciarmos a palavra, buscarmos conhecê-la e vivermos aplicando essa palavra à nossa vida a cada dia mais. Esse estudo de hoje, ele é baseado no livro do Kevin DeYoung, A Fé que Nos Foi Dada, um artigo escrito por Andy Neasley, que escreveu esse artigo, nos trazendo essas explicações importantes e que nós trazemos para a igreja hoje, para os irmãos, para o nosso ensinamento, para a nossa convicção. Temos essa alegria de dizer: a Bíblia é a palavra. Nós, como igreja, precisamos enfatizar isso cada dia mais. Lembrando que no mundo haverá sempre pessoas tentando contradizer a Bíblia, negar a sua verdade, a sua autoridade, querendo dizer que ela tem erros, houve pessoas que fizeram coisas erradas. Há até acusações de que houve tentativas, houve ações humanas de deturpar, de mudar a palavra. Não é verdade. A igreja, desde o tempo dos profetas do Antigo Testamento, desde Moisés, desde os apóstolos, desde os reformadores, os pais da igreja, o nosso tempo, há uma busca de preservar a palavra, de sermos fiéis a ela, porque sempre houve essa convicção: a palavra é de Deus, ela foi dada por Deus. Aqueles que a receberam, os profetas, apóstolos, foram inspirados por Deus, sabiam disso, e eles tiveram todo o cuidado em escrever da melhor maneira, da maneira mais fiel, sabendo que era a palavra de Deus. E aqueles que estão recebendo e que estão conservando a palavra, da mesma forma. Então, a Bíblia exerce uma autoridade suprema na vida da igreja. Agora, quem está fora da igreja, os críticos, os céticos, os secularistas, os ateus, todos eles vão tentar destruir a palavra. Por isso que nós O telefone tocou aqui, irmãos, me desculpe. Não sei se os irmãos ouviram aí, mas desculpem. Eu já estou terminando nosso estudo de hoje. Nós vamos orar neste momento, encerrando com essas palavras que nós dissemos, né, da autoridade máxima da palavra de Deus, que nós dependemos dela e vamos viver segundo ela cada dia mais. Vamos orar neste momento. Senhor Deus amado, eu quero louvar o Senhor por esse momento, por esse estudo que nós podemos ter. Eu quero te bendizer, ó Deus amado, porque a tua palavra é a verdade, porque tu nos deixaste essa palavra e nós podemos ver um pouco de como foi isso, podemos estudar um pouco da maneira como tu usaste os teus filhos para nos trazerem a tua verdade, teu ensino para nós, e louvamos porque que privilégio nós temos de ter a tua palavra em nossas mãos. Louvamos pelos tradutores da Bíblia, homens e mulheres que buscaram traduzir da maneira mais fiel,
conhecendo as línguas originais e trazendo para as nossas línguas, para o nosso português, e todas as línguas do mundo hoje que estão recebendo a palavra. Tudo isso é a obra do Senhor de levar a tua verdade, a tua salvação para aqueles que não a têm. Senhor Deus amado, nós te louvamos por isso. Eu te peço, ajude-nos a estarmos vivendo cada dia mais na dependência da tua palavra. Nos ajude, Deus amado, a estarmos vivendo no aprendizado, conhecendo cada vez mais o teu ensino, a tua verdade, que nós possamos amar a tua palavra, que nós possamos conhecê-la e possamos viver dia após dia para levar a tua palavra a outras pessoas também. Abençoe teu povo, abençoe o dia de hoje, continue falando com cada um de nós. Precisamos do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, um abraço a todos, Deus abençoe, um dia de bênção a cada um. Obrigado por cada um estar conosco, cada irmão aqui da igreja de Rolândia, cada um daqueles de fora também, e todos que vão posteriormente acompanhar esse estudo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Estamos encerrando.